Bom dia para você, que Deus abençoe a sua manhã, a sua tarde, a sua noite. Não sei que horário você vai ouvir esta mensagem, mas que a unção, a presença do Espírito Santo alcance o seu coração e toque você com poder onde você se encontra neste momento. Se você é uma pessoa que está com alguma dor, com alguma enfermidade, eu gostaria que neste momento, em nome do Senhor Jesus, você com fé ouvisse a voz do Espírito Santo e colocasse a sua mão em cima dessa enfermidade que você tem. E em nome do Senhor Jesus eu dou uma ordem para que essa enfermidade saia do seu corpo, saia da sua alma, saia da sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por este simples toque cheio de poder sobre a vida destas pessoas que estão aqui, pessoas queridas para ti, pessoas amadas por ti, pessoas que precisam, em nome do Senhor Jesus, que precisam de uma cura. Glória a Deus. Hoje senti de iniciarmos assim a nossa oração e a nossa palavra. Não foge do tema que nós estamos aqui a falar, que é acerca da fé de Davi. E hoje o título da nossa mensagem é fé que tira força da adoração. Então, você se está também com um problema, às vezes a enfermidade não é somente física no corpo, entende? Não, às vezes ela está nas suas emoções, são coisas que você sente na sua mente, você volta atrás, ouve na mesma, mete a mão na sua cabeça e ouve e recebe esta unção de cura, porque você vai ser curado. Em nome do Senhor Jesus, você vai ser curado e curada. E depois partilhe o seu testemunho comigo. Amém? Glória a Deus. Eu expulso agora qualquer espírito demoníaco, espírito de inveja, tudo aquilo que vem para trazer tormento e atrapalhar aqui este momento, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. E hoje o título da nossa mensagem é Fé que tira força da adoração. E vamos aqui para 1 Samuel 36, que diz: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, isto aconteceu aqui no episódio onde os amalequitas levaram estas famílias, e inclusive nestas famílias estavam as esposas de Davi, estava a família de Davi. Estas pessoas estavam muito amarguradas, estas pessoas estavam tristes, estavam preocupadas e eles queriam apedrejar mesmo Davi. E quando você para se colocar ali na situação de Davi, com certeza que você também estaria amargurado, porque Davi não estava só amargurado pelo facto de eles os quererem apedrejar, mas a família dele também tinha sido levada, então ele tinha ali vários problemas para resolver dentro dele. E aqui o segredo de Davi foi: porém, Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E eu agora quero lhe perguntar, quando vêm adversidades na sua vida, quando vêm ataques, quando vêm acusações, quando vêm coisas inesperadas, onde é que você se segura? Para onde é que você tem corrido? O Senhor diz, um dia um discípulo de Jesus disse: para onde irei eu se só tu tens palavras de vida eterna? Então, Jesus nos enviou o Espírito Santo de Deus, que é o nosso conselheiro, o nosso amigo Espírito Santo, que nos aconselha, que nos direciona. E aqui Davi fortaleceu-se no Senhor e no seu Deus. Para onde ele iria? Para onde ele poderia fugir? Quem poderia resolver uma situação tão complicada daquelas? Eu tenho de dizer que a situação foi resolvida, sim, porque Davi correu para a fonte certa. E quando você que está aí desse lado corre para a fonte certa, vai para o lugar certo, vai buscar a presença de Deus, às vezes é tão difícil, é lutas internas, é lutas externas, é uma dureza, é ataques, é tudo e mais alguma coisa, como se diz que é o carne e a trindade, é uma expressão que se usa aqui em Portugal, parece que vem o carne e a trindade, mas quando você
quando você busca a presença de Deus, busca a glória de Deus, quando você vai, mergulha na palavra e se rende aos pés do Senhor Jesus e diz: Senhor, para onde irei eu? Eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, eu preciso de um socorro. E foi isto que Davi fez. Então um dos segredos de Davi era ele usar a adoração como arma de proteção, como arma para expulsar o mal. Lembra-se da história de Saul, não era? Saul foi inimigo de Davi, mas ainda antes de ele ser um grande inimigo de Davi, aliás, Davi nunca o considerou um inimigo. Saul é que se voltou contra Davi sem Davi lhe fazer mal nenhum, somente devido à inveja. E Davi, quando tocava a harpa, através das melodias que saíam das suas mãos ungidas, os demónios saíam de Saul. E eu creio que quando você faz uma música para o Senhor, quando você adora ao Senhor, e eu quero lhe recomendar você escrever algumas coisas de adoração para o Senhor, para quando vier algum problema, quando o inimigo se aproximar, quando vier alguma adversidade, você lançar palavras de adoração, escrever num caderno palavras de amor ao seu Deus, palavras de confiança, palavras de fé, para que você se fortaleça nele e na força do seu poder. Amém? E eu quero partilhar aqui um pouco de um salmo, que é um dos meus salmos favoritos, e que tem aqui uma declaração de Davi, uma adoração de Davi, e que você possa criar a sua própria adoração a Deus. Aqui este salmo também foi criado num momento de dificuldade. Aqui Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Então, aqui você pode colocar a sua situação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a sua luz e a sua salvação. Você aplica isto para a sua vida. O Senhor é a sua luz e é a sua salvação. Quando vier algum problema, você faça como Davi. Diga: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Como é que você vê Deus no meio dos seus problemas? Aqui Davi, na ótica de Davi via Davi como a luz dele e como a salvação dele. E ele ainda dizia: de quem terei temor? Porque ele sabia o tamanho do seu Deus. Você sabe a dimensão do seu Deus? Lembra-se o que lemos no versículo anterior? Que Davi se fortaleceu no Senhor. Então ele sabia a dimensão de Deus. Ninguém se fortalece em algo, ninguém confia em algo, ninguém depende de algo que não conheça. Isso é tolice. Você só vai ter confiança em algo ou alguém que você conhece muito bem. Você só se vai deleitar e descansar em algo que você sabe que aquilo é bom para si. Então, o Senhor é o meu forte refúgio. Refúgio significa esconderijo. Então ele sabia que refugiando-se e guardando-se em Deus, que ele iria ter ali uma força ao redor dele, como se fosse uma bolha poderosa, ou como se fosse uma casa poderosa. E ali ele se refugiava. E ele disse: de quem terei medo? De quem terei medo? Ou seja, é necessário você declarar estas palavras. É necessário você declarar que o seu inimigo é muito pequeno diante do Deus que você serve. E eu vou ler aqui também um pouquinho do versículo 2. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Porquê é que eles tropeçam e caem? Não é porque eu vou fazer a vingança com as minhas próprias mãos. Não é porque... Veja a atitude de Davi. Davi não quis fazer a justiça, não se justificou. Ele literalmente foi adorar. Ele literalmente foi adorar com as suas palavras, com as suas orações, com os seus louvores. Pegou lá, com certeza que pegou na harpa dele e foi tocar. Fortaleceu-se no Senhor e na força do seu poder. É necessário você se colocar num lugar secreto em Deus para você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que você possa vencer essas batalhas. Entende? Então, ele diz que os adversários, os inimigos deles, é que tropeçam e caem. Porquê? Porque eles simplesmente vão contra a adoração, vão contra a exaltação a Deus, vão contra o louvor que nós damos a Deus. Então, nós podemos
ter uma fé que tira força da adoração. Podemos nos fortalecer no Senhor através da nossa adoração. Amém? Você crê nesta palavra para a sua vida? Então, vamos orar juntos? Paizinho querido, eu quero render graças, meu Pai, por cada pessoa que está aqui comigo, Pai. Senhor, dá força a esta pessoa, dá graça, dá sabedoria, Pai. Leva esta pessoa a ter uma adoração profunda contigo, a ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo, Pai. Senhor, que ela tire força da adoração, que ele veja a tua dimensão, ela veja a tua dimensão e não olhe para a dimensão dos problemas. Fale, sim, da pequenez dos problemas diante do tamanho do Deus que é Criador do céu, do sol, da lua, dos universos, que chama as estrelas pelo nome, estrelas que ainda não foram descobertas por cientistas, que ainda não foram alcançadas por qualquer tipo de ciência, mas que o Senhor as conhece pelo nome. Então que estas pessoas conheçam o Senhor e o adorem na beleza da sua santidade, adorem no Espírito e em verdade e o amem de todo o coração e confiem nele de todo o coração, não se estribem no próprio entendimento, em nome do Senhor Jesus. Deus